Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz esteja convosco, amém? Glória a Deus. Que culto maravilhoso. Eu estava ali pensando, depois de um louvor desse, nem precisa de palavra. E o tema dessa campanha, eu estava ali, o Espírito Santo me fez lembrar algo. Eu sou confeiteira antiga. Antiga não, confeiteira parada. E quando eu fazia muito bolo, eu fazia muito bolinho de pote. E a pastora falando de velório. Daí, gente, hoje eu cheguei no velório. A primeira coisa que falou para mim, você trouxe um bolo de pote para mim? Eu falei, Jesus, queima ele. Que faz tempo que eu não faço bolo, então as pessoas ficam pedindo. E aí todo mundo falava assim, o que você coloca nesse bolo? Então, pessoas que eram conhecedoras da palavra estavam entendendo o que eu estava falando. Quem não era conhecedor não entendia. Eu falava, eu coloco Gálatas 5, 22 e 23. Mas o que é isso? Mas o que é? É algum ingrediente diferente? Eu falava, lógico que é. Bem diferente. Então, eu sempre falei isso. Então, quem conhece a palavra sabe. E quando a pastora falou do tema, da série, que ela está usando esse versículo, que está lá, em Gálatas 5, 22 e 23, que fala sobre o amor, sobre a alegria. Como você está aqui hoje? Porque geralmente nós, os pregadores, só pensamos no hoje, né? Como você chegou aqui hoje? Mas como que tem andado a sua vida? Não sei quanto tempo você caminha com Jesus. Não sei quanto tempo você conheceu esse Jesus tão poderoso, tão extraordinário. A caminhada que você tem caminhado com ele. Porque Gálatas 5, 22 e 23 fala dos frutos do Espírito. E para acontecer fruto, é um processo longo. Não é um processo fácil. Quando você planta uma semente, aí você vai ter que cultivar essa semente, planta a semente e vai cultivar ela, vai começar a cuidar dela. Então, você vai ter que regrar ela, você vai ter que colocar adubo nela, você vai ter que fazer de tudo para que essa semente venha crescer. Aí, depois de tempo, ela vai começar a dar fruto. E ela, quando vai crescer, ela vai crescer para baixo. As raízes têm que ir profundo. Então, talvez você olhe a sua vida e você fala assim, nossa, mas eu não estou crescendo. Eu só estou sentindo dor, só está difícil, não está fácil, a minha vida está complicada. Parece que quanto mais eu busco, mais difícil fica. Parece que depois, quando eu me converti, peguei firme na igreja, parece que piorou. Parece que esse ano eu fiz um propósito de regrar minha vida na presença de Deus. Eu fiz um propósito com Deus lá em janeiro. Deus, esse ano eu vou entrar num ministério, esse ano eu vou cuidar do meu lar, esse ano eu vou cuidar da minha casa, esse ano eu vou cuidar dos meus filhos, esse ano eu vou cuidar do pastor, esse ano eu quero isso, isso e aquilo. Agora nós chegamos em maio. E como que está aquele projeto que você colocou lá em janeiro? Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou para a academia, esse ano eu vou ser melhor, esse ano eu vou obedecer mais a Deus. Como que está o seu processo? E esse tema, gente, casou com a minha vida, pelo que eu estou vivendo. Para quem não me conhece, o meu nome é Rose Meire, eu sou da igreja, né, do Evangelho Quadrangular, lá do Jardim Glória. Meu esposo chama Pastor Edmar, vocês conhecem porque ele pregou no acampamento, né? Eu vim de um casamento destruído. Eu tenho 2 filhas. Eu tenho uma filha que é pastora Poliana, lá de Saltinho, que a pastora falou que o meu genro pregou aqui esses dias, né? E eu tenho uma filha, Bruna, a Poliana de 37 anos e a Bruna de 32 anos. E daí, gente, eu fiquei viúva, mas não viúva. Na verdade, eu já era uma mulher divorciada. Depois que ele morreu, daí eu conhecia Jesus. Aí eu seguia Jesus.
13 anos na igreja, o meu pai na fé é o pastor Adolfo Sarmento. Lá eu me converti, lá eu conheci Jesus, lá começou os processos na minha vida, processo difícil, por quê? Porque eu tinha 2 filhas e um casamento fracassado. Hoje faz quase 26 anos que eu caminho com Cristo. E eu comecei a observar a minha vida e eu falei, Deus, hoje no velório eu conversei com muitas pessoas que vieram conversar comigo e eu falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é extraordinário, como que o Senhor é lindo, como que o Senhor é perfeito, como que o Senhor trabalha na nossa vida. Quantas pessoas, gente, destruída. Quantas pessoas precisando, não de igreja, mas precisando de ser igreja. Está dentro da igreja, mas não é igreja. Um dia o Senhor deu uma palavra assim para mim, ó. É necessário que tu vá à igreja. É necessário que você vá à igreja. A igreja é muito importante para mim e para você. Mais necessário ainda é que eu e você sejamos igreja. Eu preciso ser igreja. Você precisa ser igreja. Nós precisamos ter essa mentalidade e entender isso. E eu, desde quando eu me converti, conheci a Cristo, eu tenho esse versículo no meu coração. Eu falei, Deus, eu recém-convertida não conhecia nem a palavra, eu falava, Deus, eu quero esse versículo. Eu quero, Senhor, ter no meu coração amor, porque eu não recebi amor. Minha mãe veio de uma família, de um divórcio, uma separação de 9 filhos. Como que uma mulher de 9 filhos vai conseguir direcionar 9 filhos, gente? Sem um marido, sem ninguém. Aí depois veio eu. Gente, a seriedade de você não aceitar sobre a sua vida uma maldição. Eu nunca terei paz na minha vida, que é o que eu vou estar falando hoje, se eu não entender que o meu passado ficou para trás. O meu passado já morreu. O que aconteceu na sua vida só vai ser um testemunho. O que você viveu fracassado, acabou. Acabou. A partir da hora que você recebeu Jesus como o único, suficiente, verdadeiro Salvador, você é outra pessoa. Tu nasceu de novo. Você é outra vida. Então aquela Rose antiga, ela ficou para trás. Não é isso que Paulo nos ensinou? As coisas velhas ficaram para trás. Eu prossigo para o alvo. Quantas pessoas tem dentro da igreja vivendo assim, ó? O passado, o que aconteceu lá atrás, ou está preocupado com o futuro. Sendo que Deus te dá somente o hoje para você viver. Ele fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a preocupação, todo o medo, toda a angústia, todo o mal tem que ser lançado hoje. Porque eu vou cuidar de você. E esses 25 anos, gente, eu trabalho na obra de Deus, mas nunca vi uma pessoa que trabalhou tanto. Só que hoje eu estou numa fase, gente, que os frutos que tá amadurecendo. Hoje eu entendi que eu não preciso, Celinha, me matar para trabalhar em lugar nenhum, não. Faz 8 anos que eu estou pastoreando, mas eu sempre cuidei de vidas. Eu gostava de aconselhar, eu cuidava de jovem, porque eu fui uma mulher destruída totalmente com 25 anos. Então eu amo cuidar de jovem, eu amo aconselhar, eu amo orar com alguém. É o que eu gosto disso. E eu falava para o pastor, ele falava, gata, você cuida do culto de quarta? Falei, eu cuido, deixa comigo, porque eu sou boa nisso. Celinha, quarta você prega, viu? Pastor, na outra quarta o senhor vai pregar, viu? Pastora, na outra quarta é a senhora. E assim eu ia só colocando o povo para pregar. Porque eu mesmo, ó, corria. Até pouco tempo. Até que Deus falou assim, eu falava assim, eu gosto de orar, eu não gosto de pregar.
O Espírito Santo falou assim para mim: se você não gosta de pregar, você não gosta da minha palavra. Porque pregar não é só no altar. Eu não preciso de um microfone e nem preciso de estar aqui no altar para pregar. Eu prego através do meu testemunho. Você prega através do seu testemunho, você ganha vida. Quantas vidas estão sendo transformadas só de ver a sua? Eu prego com as minhas atitudes. E eu falei: Deus, eis-me aqui. Depois que Deus falou isso comigo e eu comecei a quebrar aquele casulo da minha vida, porque talvez você está preso num casulo. Você precisa de sair para fora, para que essa paz que excede o entendimento venha penetrar dentro de você, para você viver tranquilo. Eu era eu sempre amei Marta, eu sempre adorei o Senhor, mas eu sempre adorei o Senhor, sempre gostei de Maria, mas a vida inteira eu era Marta, pastor. E lavava aqui, limpava aqui, ajuda Maria, ajuda fulano, ajuda ciclano, ajuda todo mundo. Falava: Deus, mas não importa que os outros não fazem nada, só eu. A Celinha está de prova aqui na igreja, só faltava me matar. Hoje eu tenho uma paz, gente. Eu entendi o projeto, entendi o propósito. O propósito na sua vida, sabe qual que é? Faça a sua parte. Na sua casa, como mulher. Faça a sua parte como sacerdote, como esposo. Faça a sua parte como pai, como filho, como empregado, como patrão. Faça a sua parte na igreja, a sua parte. Porque muitas vezes nós queremos guiar tudo. Você nunca terá paz. Você só terá paz quando você entende e fala para Deus: Deus, a partir de hoje eu quero ser filho. A partir de hoje eu quero ser filho. O que o filho tem com o pai, gente? Ele tem intimidade. O filho, ele tem relacionamento. O filho, ele é conduzido pelo pai para ele andar seguro. E eu falei assim: eu quero ser filha, não quero mais ser qualquer uma. Por quê? Muitas pessoas se matando no ministério, no trabalho, e achando que está com Deus. Trabalhando só e não buscando a face. A palavra de Deus diz lá em Crônicas: quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei, eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E aí então os meus ouvidos estarão atentos à oração deste lugar. E este lugar é você. Este lugar é eu. Este lugar é cada um de nós. Eu quero que você abra a palavra de Deus em João, onde eu vou estar lendo. Capítulo 14, do verso 27. João 14, 27. A minha Bíblia diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não turbe o vosso coração, ou seja, não fica aflito, nem se atemorize, nem tenha medo. Feche os seus olhos, abre o seu coração. Eleva o teu pensamento naquele que é o teu Pai. Aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que te gerou, aquele que te deu vida. E Ele tem uma vida com abundância sobre a sua vida. Pai, nós estamos na tua presença, Pai. Aqui não é outro lugar a não ser a tua casa. E aqui hoje está reunido os seus filhos, Pai. E o Senhor conhece cada filho pelo nome,
cada filho individual, cada necessidade dos seus filhos. O Senhor é o Deus que supre as necessidades, o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que quebra as correntes, o Senhor é o Deus que destrói as fortalezas, o Senhor é o Deus que muda, o Senhor é o Deus que guia num caminho certo. O Senhor é o Deus que traz alegria, o Senhor é o Deus que traz amor, o Senhor é o Deus que traz paz. E a tua palavra diz que a paz, ela excede o entendimento. Que nesta noite, cada vida que está aqui presente possa entender, Pai, o projeto, o propósito, o porquê o Senhor o chamou, o porquê está vivendo essa situação, o porquê está acontecendo essa situação na vida dela, o porquê e o porquê. Porque o Senhor é o Deus que direciona, o Senhor é o Deus que convence, o Senhor é o Deus que muda, o Senhor é o Deus que traz um refrigério na alma e faz com que nós possamos entender a tua vontade. Porque nós entendemos pela tua palavra que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então é essa vontade qual nós estamos aqui buscando nessa noite. É a tua vontade, Pai. E eu coloco esta igreja, eu coloco cada membro, eu coloco aqueles que estão aqui, aqueles que hoje não estão aqui, que o Senhor possa alcançar de uma maneira especial, Pai. Porque a tua palavra diz que a oração de um justo pode muito aos seus efeitos. Então que o Senhor possa tocar em cada membro desta casa, Pai. Cada vida que faz parte deste lugar, Pai. Que ele seja tocado hoje, mesmo sem estar neste lugar, Pai. Que a tua boa palavra possa penetrar na mente e no coração dos seus filhos e trazer, Deus, frutos que vão permanecer, Pai. Eu declaro nessa noite, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então nós vimos que a paz, ela destrói todas as aflições. E por que tu está aflito? Por que você anda ansioso? A conversa no velório, gente, era a ansiedade, a doença do século. E eu só escutando. Porque todo mundo está morrendo em ansiedade. Eu estava conversando com duas pastoras, gente. Não estou falando de uma pessoa leiga da palavra. Eu não estou falando de duas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Eu não consigo dormir. Porque eu estou com um síndrome do pânico. E aí ela começou a falar. Eu falei, sangue, fogo, labareda. Aí chegou a outra, gente. Falei, acho que isso aí vai me ajudar agora a ministrar nessa, né? Aí começou a outra falando, eu falei, gente, cadê Cristo? Cadê Jesus? Onde está Jesus? A palavra de Deus diz que aonde Jesus entra, tudo muda. Se ontem eu mentia, hoje eu não minto mais. Se ontem eu roubava, hoje eu não roubo mais. Porque Jesus entrou na vida de Zaqueu e não mudou a vida dele. Ele queria, não queria, porque ele falou, vou subir na árvore para me ver esse tarde, esse Jesus. E ele entrou, subiu. Jesus falou assim, opa, desce daí que hoje eu vou lá na sua casa. Ele teve vontade que Jesus entrasse lá na casa dele. Jesus quando ele entra na casa, ele muda. Só que entenda, há um processo. Não pensa que recebi Jesus hoje e amanhã está tudo certo. Não, há um processo. Para o fruto acontecer, há um processo. Quando eu me converti, eu era conhecida assim, a Rose, ela faz tempestade num copo d'água. Qualquer coisa que acontecia. Só que as coisas velhas têm que passar. Depois eu fui crescendo em Cristo, conhecendo a palavra, entendendo o projeto, o propósito que ele tinha na minha vida. O copo de água eu espremo um limão e faço um belo suco. E vou deitar lá para esperar a bênção chegar. Eu vou dormir. Eu vou descansar no Senhor. Descansar, gente, não quer dizer eu deitar na rede. Descansar quer dizer que eu tenho paz.
Porque a paz não isenta a tribulação. Não isenta o problema. Não isenta a dificuldade. Não isenta. A paz que excede o entendimento é amanhã eu tenho os boletos para pagar. Mas Deus vai suprir as minhas necessidades. Porque se lá no seu boleto for necessidade, Ele vai suprir. Ele supre a palavra dele, Ele cumpre a palavra dele. É necessidade? Beleza, Ele vai suprir. Não, eu fui para o shopping e lá eu gastei. Eu tinha 3.000 que eu poderia gastar, mas eu gastei 5. Eu passei tudo no cartão e está tudo certo. Que necessidade é essa? Eu falo muito com mulheres. Para que tanto sapato se só tem 2 pés? Ah, porque aquele lugar lá eu tenho que ir com look novo. O look novo é para você ou é para os outros? Eu preciso daquele sapato. Por quê? Meu esposo, ele fala assim, você é estranha. Toda mulher quer sapato, toda mulher quer bolsa, toda mulher quer um monte de roupa, toda mulher quer... Eu não preciso de um monte de roupa. Para quê? Para que eu preciso de um monte de roupa se eu preciso? É só da necessidade. Quantas pessoas com nome sujo, gente, dizendo que é cristão. E ele não vai viver em paz. Sabe por quê? Porque as contas estão lá para pagar, o nome dele está sujo, o banco está ligando. Mas muitas pessoas não são necessidade. Eu não preciso de ir no cabeleireiro toda semana, não. Por quê? Eu mesmo pego um secador e eu dou uma esticadinha nele quando a Célia não dá para ela, eu não tenho dinheiro para pagar, ela está tudo certo. Deus não é mais melhor ou pior porque eu não consegui fazer uma escova. Quanto tempo eu fiquei sem fazer unha? Aí vamos comprar um alicatinho, uns esmalte e vamos lá fazer a minha. Eu mesmo faço minha unha. Agora não, gente. E corta o dedo, e não consegue lavar louça, e não consegue lavar roupa, porque dói demais. Mas tá tudo certo. Nossa, pastora, sua unha tá bonita, mas vê só de longe, tá? Porque se você ver de perto, você vai dar risada. E tá tudo certo. Para que eu vou fazer para mostrar para os outros? Aqui não tem isso. Mas quantas pessoas vão na igreja para mostrar para os outros que ela tem uma roupa bonita, que ela tem um sapato bonito, e a pessoa quer, tem vontade, eu quero. Ela quer o que ela tem vontade. Nem tudo que você tem vontade é para você ter. Não tem necessidade. Você tem que estar satisfeito pelo que você tem e pelo que você é. Para que Deus venha honrar a sua vida. Não é sobre o que você tem, é sobre o que você é. Como que eu vou ter paz? Quando eu andar certo dentro da palavra de Deus. Se a palavra de Deus está falando que eu tenho que ter um fruto bom, eu tenho que ter amor. Quem é amor, gente? É Deus. Se eu não tenho amor dentro de mim, não tenho misericórdia de ninguém, está tudo errado. Né? Se eu não sou uma mulher alegre, então eu só sou alegre quando o pagamento cai da conta. Mas e quando não tem nem cartão, acabou até o limite? Eu continuo sendo alegre. Porque a minha vida não é dependendo de circunstância. A nossa vida não pode ser de circunstância. Está tudo bem, glória a Deus e aleluia. Está tudo mal, cadê Deus na minha vida? Deus, Ele está no mesmo lugar. E quando nós entramos diante do trono dEle, porque onde que é o trono de Deus? É aqui na igreja, em cima do altar? Sim. Aqui é o trono de Deus. Mas e o trono de Deus lá na sua casa? Eu, gente, sou especialista num canto. Porque se eu não tiver um canto para mim, não tá bom. Isso desde quando eu conheci Jesus. Eu entendi que eu tinha que conhecer Ele. Eu tinha que saber o que Ele gosta, o que Ele quer de mim. Eu precisava de um canto. Então, cada casa que eu fui mudando, eu tinha dificuldade de achar esse canto. Quando eu me converti, tinha um quarto sobrando, ali era o templo do Senhor. Todo mundo que ia na minha casa tinha que entrar lá. Porque eu li uma palavra, eu fazia uma oração, e assim aconteceu.
Você tem que ter um lugar para o trono de Deus. O seu secreto com Deus. Pastora, mas o meu secreto é melhor do que esse que você está falando aí. É o meu coração. Glória a Deus e aleluia. Lá é o lugar que Ele quer habitar e fazer morada. Com certeza esse é o melhor lugar para Ele entrar e fazer morada. Então, onde que está aquele cantinho que você chegou ali, ó, o Senhor, porque imagina você que é casado, quando você conheceu sua esposa, o seu esposo, é tudo lindo, né, quando você conhece. Tudo maravilhoso. Aí você começa a se relacionar com a pessoa, vai conhecendo o que ela gosta, o que ela não gosta. E o nosso relacionamento com Deus é do mesmo jeito. Ai, mas eu lembro lá do primeiro amor. Aquele primeiro amor, quando eu me converti, foi bom, hein? Mas cadê ele hoje? Porque nós temos que queimar todo dia. Todos os dias. Para que venha gerar esse fruto do Espírito, eu preciso renunciar a muitas coisas. Para que eu venha ter paz dentro do meu coração, eu preciso resolver as coisas pendentes que ficou para trás. Sabe aquela pessoa que chegou, você fala assim, sangue, fogo e labareda. Chegou foi o cão. E não é o cão, é uma pessoa. Porque ficou coisas mal resolvidas para resolver. Ó, eu estou convidando você para ir na festa. Você vai na minha festa? Quem que vai estar lá na sua festa? A Maria, a Betina, a Francisca. A Francisca vai? Deus que me livre, que eu não vou na sua festa. Como que Deus vai gerar fruto dentro de um coração que não deixou ele entrar e arrancar tudo que tem? Porque no céu, como que vai entrar no céu? Aqui nós estamos nos preparando para aquele grande dia. Eu falei para o pastor hoje, ele ia fazer o velório, eu falei assim, gato, eu quero ir porque eu quero ouvir você falar fazer o fúnebre lá. Porque eu prefiro você fazendo isso do que pregando. Ele, misericórdia. Falei, porque você faz tão bonito. Gente, ele faz lindo, eu amo, eu aprendo muito e sou muito abençoada. Porque, gente, isso é normal. Você nasceu, você está crescendo, tem uma vida, e depois vai chegar a morte, é normal. Para todo mundo. E ele fala assim, ó, temos 3 áreas maravilhosas na vida do ser humano. O nascimento, a morte, entre a vida e a morte existe, entre a morte e o nascimento existe a vida. O que você tem feito com a sua vida? O que nós como cristãos tem feito com a nossa vida? Como que está a sua casa, seu lar, sua família? Eu vim de um casamento fracassado. Só que hoje eu falo assim, gente, que casamento foi esse que Deus deu? Eu esperei 15 anos, gente. Orando, jejuando, e todo mundo falava, nossa, mas você já casou e quer casar de novo? Eu falava, quero. E quando eu casei com o pastor, eu falava assim, e se tu morrer, eu caso de novo. Não morra. Aí eu passei a viver com ele, conhecer ele. Gente, ele é um santo homem de Deus. Se ele passasse na casa daquela mulher lá, ela ia falar assim, marido, vamos construir uma casa para o Edmar, porque ele é um santo homem de Deus. Ele é extraordinário, gente. Não é porque é meu esposo, não estou querendo engrandecer ele, não. Mas ele é um homem que mudou a minha história. Ele foi um canal de Deus que curou 2 filhas. O homem curou 2 moças, porque uma tinha 22 anos. A pastora Poliana, ele era membro da igreja dela, porque ele era o melhor amigo do pastor Rodrigo. Ele catou 2 moças e passou a ser pai delas. Elas não têm trauma de pai, por quê? Porque ele conseguiu restituir a vida delas como um pai. Só um homem de Deus faz isso. Por que Deus odeia o divórcio, gente? Por que Deus odeia o divórcio?
Porque ambos vão querer casar de novo, tem os filhos que vão ser feridos. Por isso que Deus odeia o divórcio. Muita gente procura ele e fala assim, pastor, como você consegue viver com as filhas da sua esposa? Muito bem. A Poliana honra a vida dele. Gente, aconteceu uma cena na igreja dela que aquilo lá marcou a minha história. Acabou uma campanha e nós estávamos lá nessa campanha porque o pastor Edmar foi lá fazer louvor. E o pastor Rodrigo falou assim, pastora Poliana vem encerrar a campanha. Ela falou assim, eu quero dar oportunidade para o meu pai encerrar. Gente, uma mulher já com 30 e tantos anos. Para trazer paz dentro do nosso coração, nós precisamos entender qual a situação que você está vivendo hoje. Casamento não é fácil. Família não é fácil. Só que eu tenho que ser a pastora dentro da minha casa. Eu tenho que edificar a minha casa como mulher, como mãe. Eu tenho que ser auxiliadora, mulher sábia. Eu estou falando para a mulher. Você tem que marcar a história dos seus filhos. Porque você tem que deixar um legado para eles. A minha mãe, gente, se converteu, tem 80 anos hoje. A minha mãe está deixando um grande legado para nós. Uma guerreira, criou 9 filhos sozinha. Os filhos dela se tornaram todas mulheres trabalhadoras, mulheres de família, mulheres abençoadas. Eu fui a que mais deu trabalho. Eu com 14 anos, eu já estava casada. Com 14 anos, com 15 anos, eu já tinha uma filha. Hoje a minha mãe olha para mim e ela fala, quem diria que essa minha filha ia virar o que virou? Porque o fruto do Espírito tem que ser gerado dentro de nós. Então as coisas antigas da sua vida têm que morrer. Acabou, é passado. O que vai acontecer é extraordinário. Porque o que a vida, o que a palavra de Deus promete para você é o extraordinário. Porque a palavra de Deus fala em Efésios 3:20 que o Senhor faz infinitamente mais. Então o que vai acontecer amanhã é muito bom. Mas vive o hoje. Senhor, eu tenho que fazer isso hoje. Eu tenho que resolver isso hoje. Eu tenho que tratar minha esposa bem hoje. Eu tenho que cuidar do meu esposo bem hoje. Eu tenho que cuidar dos meus filhos hoje. Eu tenho que honrar a vida dos meus pastores hoje. Gente, hoje eu posso falar disso. Sobre honrar a vida do seu pastor. Sobre não faltar de culto por causa de nada. Na hora que o meu filho chegou da escola, ruim. Chorando, com dor de cabeça, com tudo, e a gente tinha que ir no velório. Ele tem 10 anos. Dormiu a tarde inteira. E eu falei, nada pode tirar a minha paz. Porque hoje é o dia que o Senhor preparou para mim estar lá na Água Branca. O diabo não vai roubar nada que o Senhor tem. A minha amiga chegou, vou levar ele para a Unimed, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não. Ele ia vir com nós. Só que ele começou a tossir. Falei, como que eu vou levar esse menino para outra igreja? Eu falei assim, tu vai para a nossa igreja. Falei para a minha amiga, não vai para a Unimed nenhum. Primeiro ele vai para a igreja. Se ele não melhorar com a oração do justo lá, daí depois a gente vê o que faz. Gente, eu cheguei aqui, estou falando agora, mas nem estou lembrando da criança. Por quê? Porque o teu Deus, ele é suficiente para mudar essa história que você está vivendo. O teu Deus, ele vai trazer uma paz no seu coração que vai mudar todo o percurso. Porque a paz que Deus dá, ela permanece. Ela é duradoura, ela é para sempre, vai cada dia renovando a paz. Agora, a paz que o mundo dá, gente, ela é passageira. Hoje eu estou com bastante dinheiro no banco, então eu estou em paz, tranquilo. Mas passa, viu? Agora o fruto do Espírito, aquilo que você planta no Espírito, porque fala, aquilo que eu planto na carne, eu vou colher na carne, mas o que eu planto no Espírito, eu vou colher no Espírito. Então a abundância que tem sobre a sua vida é grande.
Não desanima, não olha para trás. Quando eu me converti, eu sempre cuidei. Meu pastor, gente, não era pastor pobre, não. Igual eu. Meu pastor, ele é conselheiro nacional. Todo mês eu fazia uma cesta para o meu pastor, com o meu grupo. Eu já entrei na igreja. Você ajuda eu a trabalhar aqui num culto de jovem? Falei, eu não sei fazer nada, mas você vai aprender. Tem que ter vontade. Você aprende, você fica ali na recepção. Ah, mas eu tenho vergonha. Desenvolva. Quem me via fala, como que pode a Rose falando de... Ah, eu fico ali na porta, mas pelo amor de Deus, que hora que o povo passar, eu não vou ficar rindo, não, hein? Comecei na porta. Demorou pouco tempo, aí minha pastora falou assim, tu vai pro ITQ. Falei, mas nunca. Pro ITQ. Acabou. Ela que mandou, porque ela é autoridade, ela tá falando, ela sabe o que é bom para mim. E eu fui pro ITQ. Agora você vai liderar os jovens, mas eu não consigo liderar nem as minhas, tem duas. Mas você vai conseguir. Hoje está tudo difícil. Mas Jesus não mudou. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não mudou. Quem mudou foi as pessoas. As pessoas estão mudando. Como o tempo está se abreviando cada vez mais, as pessoas estão ficando sem tempo. Sabe por quê? Porque não está conseguindo administrar o tempo. Mas quando ela coloca diante de Deus, segue a paz vai fazer ela entender o propósito, a paz vai fazer ela entender a vontade de Deus. Eu não quero ser, eu nunca quis ser pastora. Não, nunca. A Célia está aqui, chorei 5 anos. Pois eu não quero ser pastora, eu não quero pastorear, não me chama de pastora, Rose. Rose. Não é o que eu quero. Eu pude entender isso. Eu fui buscar a face do Senhor lá no monte. Falei, Deus, se o Senhor aparecer para mim, igual fez com Salomão, sabe? E eu vou te dizer agora, não quero ser pastora. Na hora, pastor, Deus respondeu. Ele falou assim, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para o meu reino. Então, Deus, mas quando eu era lá de Rio Claro, eu era só uma líder, sabe? E eu amava trabalhar na liderança, mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa na sua vida será maior do que a primeira. Não chore pelo que passou, porque o que está vindo será bem melhor. Será extraordinário o que está chegando. Você não pode ver, mas se você conseguir buscar o reino de Deus, aquilo que Deus tem para você, você vai começar a sentir dentro do seu interior. Você vai começar a sentir o que Deus vai fazer. Eu falo, Deus, o Senhor vai fazer tudo isso na minha vida? Nossa, eu falo, gato, nós vamos ser muito bem sucedidos. Provoca o milagre, viu? Essa semana está sendo a semana de nós provocar o milagre. E eu com o pastor ontem deu tanta risada, saímos de um lugar que nós fomos provocar um milagre, nós chegamos num lugar assim, esse lugar aqui, o diabo vem e fala assim, não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você, porque comigo tem. Porque eu sou filha do dono de tudo isso. E pensa num menino de fé, é o meu filho. Acabamos de sair do lugar, tudo, e o dono do lugar, gente, que é um pastor. Gente, o poder não está somente em pessoas que falam. O maior poder está dentro de você. E o pastor falando com nós lá, ele pegou e falou assim, qual que é a sua realidade? Eu falei assim, eu estou igual meu pastor Toninho. Pastor Toninho fala assim, se você pode sonhar, Deus pode realizar. É uma palavra profética, não é? Se você pode sonhar, Deus pode realizar. Está no seu coração? Está na sua vontade? Você quer? Eu quero. Agrada-te do Senhor e faz o bem. E Ele realizará o desejo do teu coração. Então Deus vai realizar, querido. Então não é sobre o que você vê, é sobre o que você crê. Saímos de lá, fomos para o monte. A presença de Deus é que provoca milagre. Oramos, um dia eu vou vir testemunhar o que nós falamos com Deus ontem e o que nós fomos ver ontem.
Um dia eu vou contar para a pastora vai estar testemunhando. Provoca o seu milagre. Entra na presença de Deus. Deus, eu quero esse fruto do Espírito. Cada semana Deus está pregando o fruto do Espírito. Pois eu quero, Senhor Jesus, o amor. Manifesta o teu amor dentro de mim. Deus, eu quero ser uma pessoa feliz, uma pessoa alegre. Gente, o meu esposo, eu vou falar só dele, né? Na igreja nós também falamos, viu? Não se preocupa não. Gente, ele não tem dia ruim para ele. Não tem, gente. Eu falo assim, esse homem não é normal, Deus. Eu tinha raiva dele no começo. Falava, gente, esse homem não reclama. A comida está maravilhosa e eu sou péssima na cozinha. A gata, a sua comida é a melhor da terra. Uma pessoa dessa te leva para frente. Eu nunca deixei de cozinhar, porque ele fala que é bom, eu sei que é mentira. Mas a palavra dele faz funcionar. Nunca reclama, é ovo? Que ovo maravilhoso, é cozido hoje? Nossa, é o melhor ovo do mundo. A palavra, gente, profética, palavra de ânimo, palavra de coragem, palavra verdadeira, palavra que te leva para frente. Então comece a colocar na sua cabeça, eu vou conseguir, eu quero essa alegria. E ele sempre é alegre. Eu quero a paz que excede, faz você entender. Sabe por que essa situação que você está vivendo aí? É um propósito. É só um propósito. Essa fase vai passar. Essa fase vai passar e vai acontecer coisas extraordinárias sobre a sua vida. E aí depois você vai falar assim, Deus, valeu a pena. Valeu a pena, Deus. A paz de Deus é duradoura e permanente. Quem desfruta da verdade, da verdadeira paz, não vive com o coração turbado, nem se atemorize, nem tem medo. Quem vive com esse coração, Deus te deu, está lá em você. Deus ainda não vai dar, não, já deu. Porque quando você aceitou Jesus, alguém fez uma oração assim, você aceita Jesus? Ai, aceito, mas ele te aceitou primeiro, ele te escolheu primeiro, ele foi lá e morreu na cruz primeiro. A partir disso, ele te dá toda a herança. Você passou a ser filho. Você não é mais escravo. Um dia eu não fui a escrava. Hoje eu sou livre. Hoje você é livre. Hoje você é filha, você é filho. Hoje ele te chama para sentar na mesa aqui junto com ele. Então, gente, eu converso com muita gente. O pastor fala assim, se tem gente que puxa coisa ruim, é tu, hein? Porque todo mundo sabe que eu gosto. Eu amo sentar com quem tem dificuldade, com quem tem problema, porque um dia sentaram comigo, pastora. Um dia eu cheguei na igreja e só chorava. Um dia eu cheguei na igreja e falava, minha vida não tem solução. Alguém sentou comigo e fez. Alguém sentou comigo e orou por mim. Alguém foi atrás de mim. Alguém acreditou que eu podia virar uma coisa boa. Alguém acreditou que Deus ia mudar a minha história. Alguém deu uma liderança para mim e falou, você vai cuidar dos jovens. Eu falei, mas eu preciso que alguém cuide de mim. Abra sua mão assim, ó. Sobre a sua mão. Sobre a sua mão há algo extraordinário. Deus vai prosperar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre aquilo que você trabalha. Deus colocou sobre as suas mãos uma responsabilidade. Deus colocou algo extraordinário e Ele falou assim, filho, eu confio isso para você. Eu confio em você, pode ir. Sabe por quê? Porque os céus é do Senhor, mas a terra vai e conquista. Deus está mandando você ir conquistar. Você é um conquistador, você é um vencedor. Eu não estou aqui para desanimar você, não. Eu estou aqui para falar que você pode. Se eu conseguir, gente, eu era mais tribulada da terra. Se vocês ouvir uma das minhas irmãs contar de mim, vocês vão falar, não é a mesma. As minhas irmãs ficam assim, hoje eu reúno todas as minhas irmãs, minha mãe com 80 anos. Só que quando eu me converti, sabe o que aconteceu, pastor? Essa aí não vai virar nada. Vai para a igreja e não vai acontecer nada. Teologia? Larga a mão de ser tonta, menina. Isso aí não é para você, não. Gente, eu ouvi isso da minha família. Não estou falando de gente de longe. Mas Deus unge
Deus capacita, Deus muda a história, Deus cumpre propósito. E você foi uma pessoa chamada na sua geração. Na sua geração você vai marcar história. Quem nunca voou no avião, mas tu vai. Quem nunca estava na sua cabeça e não cauda, és tu. É você que Deus chamou para isso. Você é o profeta que vai mudar a história. Hoje eu cuido da minha mãe, toda segunda eu vou para Rio Claro. Fala assim, ó, vai lá na mãe hoje, porque hoje vai ter uma palavra profética para você. Eles acreditam. Aí eles acreditam, eles vão lá. Cadê a palavra? Eu quero a palavra. E que é a palavra? Poxa, mas tu vai na igreja também, cadê a sua palavra? Desenvolva dentro de você o fruto do Espírito. Porque o mesmo Deus que eu sirvo, você também serve. A mesma palavra que eu posso anunciar, você também pode. A minha família, minhas irmãs, tem circunstância na sua vida que Deus quer trabalhar. As minhas irmãs eram uma brigaiada uma com a outra pela misericórdia de Deus. Deus permitiu minha mãe cair doente. E aí foi unindo, uma. Só que eu lá atrás, 25 anos atrás, eu falei, Deus, eu quero a minha família salva. E hoje eu tenho o privilégio, a honra, porque isso é honra, de reunir toda a minha família, a sala da minha mãe, os meus sobrinhos, todo mundo senta e eu ministro a palavra de Deus. Essa é a minha maior seara, a minha família, as minhas irmãs, os meus sobrinhos, a minha maior seara. Não é o que o Timóteo fala? Que de vale ganhar o mundo inteiro e perder? Aqueles que Deus confiou em mim, aquilo que Deus confiou para você. Mulher, se une com o seu esposo para orar junto. Expulse esse Satanás que tem entrado dentro da sua casa, tirado a paz da vida do seu filho. Pastora, porque você não sabe o que eu estou passando. O teu Deus, ele é suficiente. O teu Deus muda todo o percurso. O teu Deus ordena e tudo acontece. Acredita. Acredita naquilo que Deus te chamou para ser. E ontem eu entrei naquele lugar, gente, como uma empresária bem-sucedida. Coloquei a melhor roupa. Desde o começo do ano eu estou falando para o povo da nossa igreja. O dia que tiver pior na sua vida, pior, você fala assim, hoje é um dia ruim. Hoje é um dia ruim na minha casa. Pois você tem que confundir o adversário. Como? Veste uma roupa bem bonita. A mulher faz uma maquiagem bem bonita. O esposo põe a melhor roupa que tem. Põe a melhor roupa na vida das crianças. E liga lá na pizzaria, ou você sai, se você gosta de sair. E senta na mesa ali e pede aquela pizza, pede aquele jantar, pede, ou sai e faz. O diabo vai falar, oxe, mas isso aí hoje não estava arrebentado. O teu Deus, ele te dá estratégia. Gente, e deu certo. Falei, gato, eu pedi uma pizza. Mas você tem dinheiro? Eu falei, eu não, mas no cartão tem crédito. Tem crédito no cartão. O pastor ficou 2 anos e 3 meses sem trabalhar para cuidar da igreja. Provoca o teu milagre. Envergonha o Satanás. Não seja envergonhado. Põe os seus filhos ali e faz uma oração. Fala, Deus, te dou graça por tudo que o Senhor tem realizado. O Satanás vai falar assim, mas ele não fez nada. Não está fazendo nada, a sua vida está ruim. Nos seus olhos, Satanás está ruim, porque ele quer te enganar. Porque você sabia que aquilo que você está vendo não é o que Deus planejou. Aquilo que você vê com o seu olho físico não é o que Deus preparou para você, viu? Aquele lá é um cenário mentiroso que Satanás mostra para muitas pessoas. E muitas pessoas têm caído nas artimanhas do inferno. Então você tem que entender que o que Deus tem para você é extraordinário. A Bíblia fala que nem olho viu, nem ouvido ouviu e nem passou no coração do homem. Aquilo que Deus preparou para quem o ama. E se eu amo, eu obedeço. E se eu obedeço, eu sou filho. E se eu sou filho, Deus olha para mim, para você e fala, esse é o meu filho amado em quem eu tenho uma alegria. Eu tenho alegria em abençoar, eu tenho alegria de ordenar a bênção, eu tenho alegria de fazer milagre, eu tenho alegria de cumprir projetos, eu tenho alegria de fazer e Deus faz. Gente, eu começo a ver a vida de Jesus. Que Jesus maravilhoso é aquele? Obediente ao seu Pai. Gente, vocês entendem que Jesus, o Filho de Deus, 100% Deus e 100% homem,
Ele deixava a multidão, depois de tantos milagres, de tantas coisas, e ele ia para onde, gente? Ele ia ficar a sós com seu pai. Ele ia para o monte. Ele ia ficar ele com o pai dele na intimidade. Agora, se Jesus fazia isso, imagine eu. Que eu estou conhecendo o céu aos poucos. Ele morava lá. Entende? Entende? Entra nessa intimidade que você vai ver o fruto do Espírito vir sobre você. Porque uma pessoa que tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, uma pessoa que tem os frutos do Espírito, ela é uma pessoa totalmente tratada, sem traumas. Seja uma mulher de oração. Seja o sacerdote que ordena a bênção sobre a sua casa. Seja um filho que honra sua mãe e seu pai. Seja um membro que honra a vida do seu pastor. Seja um líder que honra o nome de Deus através da sua vida com as pessoas que você cuida. Porque Deus fará algo extraordinário. Amém? Eu quero abençoar a vida de vocês, fazendo uma oração. Eu quero ler só mais um versículo aqui. Está em Isaías. Isaías. Nove. Nove, 6. E fala assim, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o teu Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus o qual tem coisas extraordinárias. E eu quero profetizar na sua vida. Quantos elos, pastora, é essa campanha? Dentro desses 9 elos, Deus já começou a fazer algo dentro de você. Você vai sair dessa campanha uma mulher nova, um homem novo. Você vai sair daqui diferente. Venha com desejo. Eu quero esse fruto, Pai. Eu quero esse fruto. E eu quero, gente. Eu quero, se o pastor me permite eu fazer uma oração, eu tenho aqui a nossa pastora auxiliar, líder de oração, mulher de Deus. Eu quero que ela pegue um olhinho e eu quero que todos que está precisando desse fruto, eu preciso de ter paz. Na tribulação, está tudo correndo errado, mas eu vou dormir em paz. Porque, gente, sabe o que faz a diferença na nossa vida? É a confiança. Quando você confia em Deus, você acredita. Porque a fé sem confiança não vira nada. Eu preciso de ter fé, mas eu preciso de confiar no Senhor. Você vai confiar que Deus está gerando dentro de você essa paz. Essa paz vai fazer você entender essa situação. Porque eu poderia estar aqui assim, entre 9 eu fui a pior. Entre 9 eu fui a fracassada. Entre 9 eu fui aquela que não deu certo. Pois entre as 9, eu fui aquela que sobressaiu depois de um desastre. Eu fui aquela que acreditei num Jesus que entrou na minha vida. Falaram que Ele cura, Ele restaura, Ele renova, Ele faz tudo. Hoje a minha família me espera lá, gente. Pelo amor de Deus, só de você vir aqui já está ótimo. Por causa de mim? Não sou nada. É por causa daquilo que me acompanha. Por causa de Jesus Cristo que move o sobrenatural. Eu quero te convidar a vir aqui, mas não tenha vergonha, viu? Não tenha vergonha de vir aqui, não.
Pisa na cabeça do Satanás, fala: Satanás, sai, porque a vergonha, a timidez não faz parte da minha vida. Porque se está vindo lá uma bênção do altar sobre a minha vida, é hoje que eu vou pegar. Seja o primeiro a dar o seu passo de fé. Vem aqui na frente, porque eu e a Celinha queremos orar por você. Você vai falar, você vai testemunhar semana que vem. Você vai falar para a pastora: pastora, eu quero dar o testemunho. Eu quero dar o testemunho porque os 3 frutos do Espírito já estão reinando sobre mim. Porque Deus já está mudando minha casa. Deus já está mudando o meu lar. Deus já está mudando minha família. Deus já está transformando de uma maneira extraordinária. Gente, é assim que Deus trabalha. Eu estou falando do que eu vivo. Do que eu, Rosimeire da Silva Campos, vivo. Um Deus que pode tudo. Não ouve a voz do Satanás mentiroso. Ouve o teu Pai que tem tudo para você. O teu Pai tem vida longa, vida abençoada, vida cheia de abundância. Ele tem tudo, muito mais. Então não ouve a voz da circunstância, porque você não pode viver na circunstância. Você tem que viver na fé, você tem que viver no sobrenatural. Você tem que entender: hoje não aconteceu, mas certeza vai ser amanhã. Hoje não aconteceu, mas vai ser amanhã. Gente, eu vejo a minha fé entrando dentro da vida do meu filho, porque ele vê eu orando, ele vê eu lendo, ele vê. Eu falava: Deus, esse menino se converte. Eu orava, falava: Deus, converte meu filho. Eu não quero que o meu filho seja um filho de pastor que vai se converter depois de velho. Gente, eu chorava na presença de Deus. O pastor falava para mim: gata, tenha paciência. Ele ainda é criança. Eu não tenho. Eu quero meu filho convertido. Ele tem que se converter. Quando você vai começar a fazer um jejum, filho? Quando eu tiver com uns 14 anos. Eu falei: sangue, fogo, labareda. Daí aí já passou muito tempo. Tem que começar hoje. Eu tenho que desejar. Eu tenho que desejar que a geração que vem vindo tem que ser forte. Tem que ser um homem que ora, um homem que faz um jejum, um homem que crê em Deus, um homem que vê a minha vida e fala: eu tenho que ser igual a minha mãe. Lembra de Timóteo? Seja como sua avó, como sua mãe. Então nós temos que desejar. E eu falo: Deus, converte esse menino. Hoje ele tem 10 anos, gente. Aí eu vejo ele dobrando o joelho, eu choro. Eu vejo ele tocando teclado, eu falo: oh, Deus, obrigado. Eu vejo ele se levantando dentro da igreja. Eu falo: Deus, eu sei que ele vai se converter na hora certa, mas tem que desejar. Você tem que querer. Você tem que querer. Você tem que querer. Clama com todo o seu coração. Fala: Deus, eu quero. Porque Deus pode dar. Pedir e dar-se-vos-á. Não é assim que diz a palavra? Célia, começa a ungir. Estende as suas mãos. Essa mulher é uma mulher de Deus, é uma mulher abençoada, é uma mulher que eu conheço há muitos anos, é uma mulher que ora, intercessora do nosso ministério, é uma mulher que vai ungir suas mãos e você vai sentir algo novo. Eu quero orar hoje pela sua vida. Deus está gerando no meu coração: ora, minha filha. Então é hoje eu quero orar pela sua vida, porque eu sei que quando a Célia tocar sobre as suas mãos vai acontecer. Pai, eu quero entregar, Pai, nas tuas mãos, na tua presença, Pai, porque eu sei, Pai, que o teu servo está aqui diante de ti, Pai, está aqui na tua presença, Pai, é porque está buscando algo novo, Pai, e a tua palavra diz: deixa o que para trás ficam e prossigam para o alvo. Eles estão prosseguindo, Pai. Então eu declaro agora a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentador. Que a partir de hoje haja uma mudança sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus, eles vão sentir o agir do Teu Espírito. Como diz lá Deus em Atos, a igreja primitiva. Oh Deus, quando aquele povo falava da Tua palavra, havia, Deus, um poder sobrenatural. E eu declaro esse poder sobre essa igreja. Eu declaro esse poder sobre a vida desta mulher. Nunca mais sua vida será a mesma. Nunca mais sua vida será a mesma. Porque hoje o Senhor está manifestando aquilo que você tem clamado. O Senhor está manifestando. Aqueles que falam em língua, aqueles que oram. Eis que eu faço coisa nova. Eis que eu faço coisa nova. Eis que eu faço coisa nova. Você não tem que ver, você tem só que crer. O mover do Espírito Santo está sobre este lugar. O mover do Espírito Santo sobre este lar, Pai, sobre esta família. Ei, prepara-te.
aquietai-vos e sabei que o teu Deus, Criador dos céus e da terra, Ele vai mover o sobrenatural, apenas descansa. Ei, o teu papel é descansar, o teu papel é falar: Senhor, gera essa paz que excede o entendimento, porque eu quero entender, Pai, eu quero entender o teu plano, o teu propósito. Oh, é casal? Pai, no nome de Jesus, Pai, o novo tempo chegou, Pai, o novo tempo sobre esta casa. Ei, o novo tempo já chegou. As cadeias estão se quebrando, as muralhas estão sendo destruídas, as fortalezas do inferno estão sendo rompidas. Oh, porque o Senhor está manifestando agora. Ei, não olha com os seus olhos carnais, mas abre a visão espiritual, porque o Senhor está manifestando. Oh, coisas grandes e extraordinárias estão surgindo. Coisas grandes e extraordinárias está surgindo. A palavra do Senhor diz em Filipenses 4:19. Ei, o Senhor, o teu Deus, suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Todas as necessidades serão supridas. Em nome de Jesus, confia no Senhor, confia no Deus poderoso, porque esse Deus está selando a mente agora. Esse Deus poderoso está selando a mente agora. Esse Deus poderoso está alcançando o seu lar. Esse Deus poderoso está alcançando a família. Esse Deus poderoso está destruindo as fortalezas. Prepara-te, permaneça firme, não desista, não desanime, permaneça firme, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Seja forte e corajosa, como o Senhor foi com Moisés, assim o Senhor também foi com Josué, e assim o Senhor também é contigo. Ei, como eu fui com Moisés, Josué, assim eu também serei contigo. Seja forte e corajosa. O Senhor está depositando algo novo nesta noite. Receba do Senhor nessa noite. Receba uma unção de cura, de restauração, de renovo, de multiplicação. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aonde tu colocar os pés, onde tu colocar os pés vai prosperar. Onde tu colocar as mãos vai prosperar. Em nome de Jesus. É tempo, pastora, de algo novo. Prepara, serva valorosa, prepara-te.